Mas a gente abre o programa de hoje falando de um assunto que é sempre recorrente, mas extremamente importante, porque embora talvez vocês já tenham ouvido e assistido pautas a respeito de tireoide, é sempre importante entender algumas questões e, claro, saber o que a cada momento hoje a medicina traz de informação nova. Então a gente vai falar de equilíbrio da tireoide mais uma vez. Dr. Derek Camargo, endocrinologista, bem-vindo. Tudo bem, Carol? Tudo, e você? Tudo bem. Feliz ano novo. Pra você também. Então tá bom. Vamos começar com tudo, Legal. né, doutor? Porque Com tudo. para muita gente, esta segunda é o início realmente do ano. Exato. Né? O pessoal voltando já às atividades, ao trabalho, ou mesmo a questões importantes ligadas ao cuidado com a saúde. Exatamente. Né? E falar de tireoide é sempre fundamental. Sempre fundamental, é uma glândula que regula muito o nosso organismo, então é interessante a gente falar dela e falar sobre sintomas, porque às vezes a pessoa está sentindo alguma coisa, não sabe que aquilo é um sintoma de tireoide e aí não procura ajuda, né? E infelizmente, não sei, a gente pode colocar que mulheres acabam tendo um prejuízo maior quando há um envolvimento aí da tireoide? Sim, com certeza. A mulher é muito mais acometida com sintomas de tireoide, a genética é desfavorecida aí para a mulher. É uma doença que tem uma carga genética muito alta, então se a mãe tem, a avó tem, geralmente a filha vai ter. Né? A chance de ter é muito alta, acima de 60%, 70%. Então, e acomete muito mais as mulheres. A cada 10 pessoas acometidas, 7 são mulheres, né? Então elas sofrem mais com isso. Antes até da gente colocar alguns sintomas importantes envolvendo algumas patologias, vamos citar algumas patologias então da tireoide, doutor? Vamos, claro. Então, vamos lá. Legal. As mais comuns. As mais comuns geralmente a gente pensa, né? Em relação ao hipotireoidismo principalmente, a unha fica enfraquecida, a pele fica mais seca, a pessoa tem um cansaço muito grande, então é aquela indisposição, que ela não quer sair da cama, não quer levantar. Então esses são os principais, né? Ganho de peso ajuda. Então, hipotireoidismo. Vamos contar quantas são e aí a gente vai colocando aqui, acho que as meninas separaram uma a uma com os sintomas. Então, hipotireoidismo. Hipotireoidismo. Desculpa, você está falando dos tipos, né? Isso. Desculpa. Imagina. Então, é o hipotireoidismo, hipertireoidismo e a doença de Hashimoto. Né? Aí, o hipotireoidismo e hipertireoidismo, eles podem ser subclínico, né? Aí tem esses dois tipos, subclínico é uma doença que não tem alteração de anticorpos, então é uma doença que às vezes vai, depois você começa a tratar, começa a suplementar, melhora tudo, fica beleza e a pessoa volta a ter uma função tireoidiana normalmente. Mas todas a gente coloca como autoimune ou não? A doença tireoidiana geralmente é uma doença autoimune. Né? Então os anticorpos estão altos, eles acabam se desorganizando e atacando a tireoide. Então, só que daí existe o tipo de Hashimoto que é o pior que tem, né? Que é o mais difícil de controlar, na verdade. Então, às vezes você está usando uma medicação lá, a levotiroxina, o Synthroid, Puran, de 50 microgramas por dia. Aí, esses anticorpos eles se desorganizam, acaba aumentando e você tem que trocar a medicação rapidamente, depois ela volta, diminui de novo. Então, é difícil de controlar ele, né? É muito difícil. A gente vai falar também dessa especificamente. Vamos girar, então. A gente tem imagens aí do funcionamento da tireoide. Queria, doutor, enquanto a gente passa o nosso ilustra, que você comentasse quais são as funções da tireoide, né, no nosso organismo. Olha lá. Aí, olha onde ela fica, que bonitinha. Ela fica no pescoço, exatamente. Parece uma borboleta, uma glândulazinha, parece uma borboletinha, né? Tem os dois lóbulozinhos ali bem bonitinhos. E ela é responsável pelo quê, doutor? Ela é responsável por secretar, ele está colocando os hormônios, T3 e T4, né, que são os hormônios secretados, e principalmente o TSH, que é o hormônio tireoestimulante, né? Ele é o principal hormônio secretado. E aí vai usar principalmente o T4, né? Esses são como se fossem frações do hormônio da tireoide, né? T3 e T4. Aí a pituitária também faz parte desse eixo que controla também a glândula da tireoide, que para secretar esses próprios hormônios, né? Aí ele está mostrando o TSH, tá vendo? O TSH produzido, que é o principal hormônio, né? Que vai soltar o T4, tá vendo? O T4 saindo do ladinho ali. E isso precisa estar em equilíbrio para o negócio para funcionar normalmente, exatamente. E aí existem outras coisas que ajudam a regular muito a tireoide, né? Que a gente sabe hoje, a glândula da tireoide, para ela secretar o hormônio, ter uma performance boa e secretar bastante hormônio tireoidiano, ela depende de alguns nutrientes muito importantes. E alguns deles, magnésio, selênio, zinco, vitamina D, B12 e vitamina C.
Se a gente tem um boom desses nutrientes, a gente consegue ter uma glândula tireoidiana secretando muito mais hormônio, né? Ela consegue melhorar a performance, né? E secretar mais hormônio. Ali ele está mostrando quando ela enlarga, que ela fica mais larga, né? Quando ela fica um pouquinho maior a glândula tireoide, dá aquele bócio que a gente chama o bócio tireoidiano, né? Isso acontece pelo crescimento dela. Algumas questões, você está envolvendo a parte da alimentação, que é extremamente importante, isso para que a gente dê um up para que ela tenha um funcionamento melhor. Exato. Mas isso não vai inibir nenhuma questão autoimune, caso aconteça. Exatamente. A gente consegue, talvez, diminuir a medicação e tudo mais, mas a gente consegue otimizar, né? Agora, principalmente em casos de tireoidite de uma tireoidopatia subclínica, que é aquela que ela simplesmente muda a conformação da secreção dos hormônios, a gente consegue muitas vezes regular só com nutrientes, né? Que legal. Mas a questão autoimune não tem jeito. Ela é genética, ela vai ter que ser tratada mesmo. Quando tem o gatilho e ela aparece, tem que equilibrar. Vamos colocar, então, começar a falar dos sintomas de cada, de cada diagnóstico aí envolvendo a tireoide, para que todo mundo também tenha uma ideia e busque ajuda dependendo dessas queixas. Olha lá, a gente separou aí alguns para vocês. Então, a gente vai falar do hipertireoidismo em primeiro momento. Aceleração dos batimentos cardíacos, nervosismo, ansiedade, irritação e perda de apetite. Exatamente. Aí quando acontece isso, é quando a glândula está secretando muito hormônio, ela está deixando a pessoa com o metabolismo totalmente acelerado, né? E aí entram algumas outras questões, né? Que muita gente fala, pô, mas se ela acelera tanto o metabolismo, ela ajuda a emagrecer? Ajuda, é verdade. A pessoa acaba perdendo peso sem fazer nada de diferente. Então, por que a gente não usa essas medicações para o emagrecimento? Porque a pessoa também entra em risco cardiovascular, acelera o metabolismo cardíaco junto. Então, por isso que não pode usar hormônio da tireoide para emagrecimento, para fins de emagrecimento, porque a pessoa entra em risco cardiovascular verdadeiramente. E eu já ouvi dizer que é possível comprar, né? Tem gente que consegue encontrar uma forma de comprar e começa a tomar por conta própria, porque é perigosíssimo. Dá para mandar manipular e tudo mais, né? Meu Deus. Existe um controle muito bom disso, mas a gente sabe que existem caminhos também que as pessoas compram, mercado negro e tal. Mas não é o ideal, é legal dizer isso, pessoal de casa, sempre com auxílio do seu médico. Ele vai dizer se precisa ou não desses medicamentos. A gente vai colocar os próximos sintomas, mas até para o público ter uma atenção, hipertireoidismo é menos comum ou é tão comum quanto? Menos comum. Menos comum. O mais comum é o hipotireoidismo. É o hipotireoidismo, que eu acho que é o que vai entrar agora. Grande maciço, assim, né? Olha lá. Falando um pouquinho, então... ainda do hipertireoidismo, a gente tem mais algumas questões. Queda de cabelo, ou fraqueza do couro cabeludo, rápido crescimento das unhas, com tendência de descamação das mesmas, fraqueza nos músculos. Exatamente. Esses sintomas são porque o metabolismo está muito acelerado. A unha vai crescer mais rápido, só que esse crescimento rápido dela acaba descamando. Que acontece também a descamação no hipo, mas aí é por um outro motivo, porque a unha fica fraca, mal nutrida, porque o metabolismo está muito lento, né? Mas aí, do hipertireoidismo, ainda falando dele, é uma doença que acelera muito o metabolismo, então acaba que o metabolismo ele fica muito alto, a pessoa começa a secretar muito hormônio, e aí começa a ter alguns sintomas como perda de peso, principal, dor de cabeça, fraqueza muscular e insônia também é um muito importante. O metabolismo fica muito alto. Quando você diz fraqueza muscular, é assim, é uma dor para conseguir realizar uma coisa que é muito básica. Para pegar, por exemplo, o vaso. Aí a pessoa já fala, nossa, meu músculo está meio dolorido. Porque o metabolismo está muito alto, ela não está conseguindo segurar sem ela ter feito nada, se ela ter treinado, se ela ter... Exatamente. Então a pessoa fica desse jeito. Esse é o hipertireoidismo. Já tem perguntinhas do público, a gente vai deixar na tela então o próximo. Olha lá, nós vamos falar de... Acho que o próximo é hipo. Né? Diretora vai... não, ainda hiper, olha, tem muita coisa. Então depois no próximo eu vou ler para vocês todos certinho até o final. Então, perda de peso importante, alterações do período menstrual, aumento do risco de osteoporose e fraturas. Legal. Agora, vou lá e já volto para a gente seguir com perguntinhas de falar do hipo, então, que é o mais comum. A gente estava falando, então, do hipertireoidismo, acho que a gente colocou aqui todos os principais sintomas. Perfeito. E também as mulheres, nesse caso, acabam tendo um prejuízo maior que os homens. Exatamente. O hipertireoidismo, acho que para um catadão, né? Para a gente conseguir sintetizar mesmo, são sinais que aceleram o nosso metabolismo. Insônia, cansaço, indisposição, a pessoa fica muito acelerada, o taquicardia também pode dar, a pele vai ficar mais seca, a unha vai crescer mais rapidamente e fraqueza muscular. Eu acho que
sintetizado bem legal, o hipertireoidismo a gente consegue falar dele desse jeito, né? É isso, fiquem atentos, tem que fazer os exames. Vamos agora para o hipotireoidismo, então, que é mais comum. Dor de cabeça nos músculos e articulações, menstruação irregular, unhas frágeis, quebradiças, pele áspera e seca também, né? Assim como no hiper. Olha lá que tem mais, vou ler todos aí para vocês. O doutor explica. Queda de cabelo, batimento cardíaco mais lento que o normal, cansaço excessivo. Tem mais. Dificuldade de concentração, memória fraca, diminuição da libido, aumento de peso sem causa aparente. Exatamente. E aí a gente entra no hipotireoidismo, que aí a gente pensa em todos os sinais com metabolismo lento, né? Então, falta de apetite, libido baixa, isso é porque o metabolismo está mais lento e o metabolismo hormonal também vai ficar mais lento. Então, tudo vai ficar mais devagar, a tireoide vai secretar menos hormônio, vai ficar mais lento, a pessoa vai ficar mais cansada. E a palavra de ordem é prostração, que é aquele cansaço excessivo. A pessoa só quer ficar deitada, encostada, dormiu a noite inteira, acorda, fica com sono até meio-dia. Então, isso tudo acontece no hipotireoidismo, né? E, doutor, uma pergunta. Claro que hoje a gente sabe que com a questão clínica e os exames complementares, são doenças encontradas facilmente. No entanto, eu entendo que o mais complicado, tanto de hiper como hipotireoidismo, já que a gente está falando de hormônios que estão ali em desequilíbrio, é acertar no tratamento e encontrar as doses corretas para cada indivíduo. Exato. Isso é o desafio, né? E como é que você pode contar para a gente hoje que, né, claro, com toda a experiência clínica e médica, as pessoas conseguem sim viver com qualidade de vida depois de encontrarem doenças como essas? Consegue. O tratamento, ele demanda mais ou menos um teste terapêutico, né? Então, a gente sabe numa média quanto a gente vai iniciar uma medicação, quanto de dosagem a gente começa. O problema é que nem sempre a gente consegue acertar de primeira. Então, às vezes, o metabolismo de uma pessoa é diferente de outra. Então, você começa uma medicação com 50 microgramas, por exemplo, mas poderia ter aumentado um pouquinho. Então, ela vai ter uma melhora, mas poderia melhorar ainda mais, né? O que vai contar também é a idade, tudo isso? Exatamente. Peso. Idade, o sexo também, né? Se é masculino, se é homem ou mulher. Então, isso tudo interfere um pouquinho. A gente tenta ir o mais próximo possível, mas a pessoa já relata no retorno da consulta uma grande melhora, aí a gente vai ajustando a medicação cada vez mais. Então, chega uma hora que a medicação fica muito justa e a gente vai ajustar também os nutrientes que a gente falou aquela hora. Então, a gente ajusta tudo de uma vez só, a tendência é que a pessoa melhore bastante. Doutor, quem já tem o diagnóstico, já faz esse equilíbrio, né? Já mantém aí o controle, de quanto em quanto tempo tem que fazer os exames? Pelo menos 6 em 6 meses. Não dá para abrir mão, não, tem que estar ali bem rígido com 6 isso. 6 em 6 meses, pelo menos, exatamente. Para ter um controle aí, isso. Se algo mudou no meio dessa história, né? A questão da imunidade, a gente está discutindo hoje tanto a questão da imunidade, por causa de Covid, dessas gripes e tal. A questão da imunidade também, para quem tem alguns problemas de tireoide, doenças como essa, tem que tomar um cuidado? Para quem tem hipotireoidismo, principalmente, né? O metabolismo fica mais lento, então a absorção de vitaminas, de cálcio, viu? O problema de osteoporose também. Então, o metabolismo ficando mais lento vai absorver cada vez menos nutrientes. A gente sabe que hoje o maior modulador de sistema imunológico é a vitamina D, né? Então, a pessoa precisa ajustar também as doses, precisa ajustar a vitamina D, hormônios, para a imunidade ficar boa. Então, quem tem hipotireoidismo tem que se cuidar nesse aspecto. Tem que se cuidar bem. Vamos colocar agora, a gente tem aí algumas queixas quando, na verdade, o que diz aí da doença seriam nódulos. Aí o doutor vai explicar um pouquinho pra gente. Já vamos na tela então, olha lá. Dor na garganta, inchaço no pescoço, dificuldade para respirar ou engolir, perda de peso sem causa aparente, tremores e nervosismo, rouquidão ou perda da voz. Então, a gente está falando aí, de repente, de um nódulo. De um nódulo, exatamente. Quando a gente fala de nódulo, eu acho que, né, só de falar essa palavra, a gente já tem, né, fica aquela questão, câncer e tal. Hoje, como que a gente entende, então, nódulos na tireoide? Nódulo na tireoide, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, que tipo de nódulo é esse? Então, como que a gente descobre isso? Simples, um ultrassom de tireoide com Doppler resolve o nosso problema. E aí a gente tem que ver qual que é o tipo de nódulo que a gente tem. Existe uma classificação para dizer qual é a característica desse nódulo. E essa classificação, indo de 1 até 5, até 6 mais ou menos, a gente sabe que um sendo totalmente benigno e o 6 com
características totalmente benignas, né? Que é a classificação de Tyrrades, que a gente chama, né? E aí essa classificação ela vai dizer pra gente se há necessidade ou não de fazer uma punção e ver o que tem dentro desse nódulo, né? Mas via de regra, graças a Deus, né, a maioria dos nódulos eles são benignos, né? A grande maioria, você pega 97% dos nódulos são todos benignos. Então, mas ele tem característica específica. Então você vê o nódulo, o ultrassonografista descreveu, você fala, bom, esse nódulo aqui aparentemente é benigno, só acompanhar, a gente vai acompanhando de uma vez por ano, mais ou menos, com o ultrassom, né? Mas principalmente esses sintomas todos aí pode dar rouquidão na voz, dor de garganta, dor para engolir. Então isso tudo pode acontecer por causa do tamanho. Isso assim, sem a pessoa ter nada, né? Sem ter outra causa E muitas das vezes a pessoa tem um nódulo na tireoide, mas nem por isso ela vai ter um hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Ela tem apenas o nódulo. São coisas que não são São distintas, exatamente. Geralmente, a pessoa tem um nódulozinho lá, mas a tireoide funciona normalmente, é só um nódulo. Então, acompanhar esse nódulo para ele não estar crescendo demais. E mesmo ele não sendo um câncer, a gente pode optar, às vezes, pela retirada por causa do tamanho. Então, o nódulo é muito grande, a gente vai lá e retira, porque a pessoa sente dor na garganta, esteticamente não está legal, então, para engolir e tudo mais. Então, é esse tipo de nódulo aí que a gente fala. E aí tem que ser conversado com o médico para ver, né, custo-benefício do todo. Exatamente. Tem perguntinha do público, quem escreveu para a gente na tela? Olha lá. Obrigada, Babi, um beijo. O que a tireoide alterada pode causar na gestação? Ótima pergunta, aliás, se você me permite, a minha esposa teve hipotireoidismo na gravidez, né? Na primeira gravidez, agora a segunda não, mas... surgiu na gravidez? Na gravidez, e acontece muito na gravidez também. E pode dar baixo peso na criança, porque o metabolismo fica mais lento, o metabolismo energético fica mais lento, e pode dar retardo mental até na criança, pode dar um atraso mental na criança, né? Então não se fala mais retardo, é atraso mental. Então pode ter uns prejuízos muito, muito importantes para a criança, sim, né? Mas isso quando a mulher já tem um diagnóstico e faz um controle antes da gestação ou como aconteceu no caso Os dois tipos. É que quando a mulher já tem antes da gestação, a gente presta mais atenção no pré-natal. E quando não tem, a gente pega no pré-natal, durante a gestação, a gente vai lá e controla também, né? O controle é um pouco mais rígido durante a gravidez. Então, realmente é algo que tem que estar, né? O médico precisa estar acompanhando. Tá em cima. Exatamente. Sempre? Sempre. Olha, disso eu não sabia. É muito, muito importante durante a gravidez. E quem tem durante a gravidez, pós-gravidez, pode ser que desapareça. Geralmente desaparece. Como diabetes gestacional, que surge só no momento da gravidez. Porque é outra vida ali dentro, né? Então é outro metabolismo e tal. Então não é tão... a gente tem que pensar num todo, né? Mas acomete muito o hipotireoidismo. Muita mulher não sabe, não pega. Faz um pré-natal, não faz tão ferrenho, vai lá e faz uma consulta aqui, outra ali só, então às vezes não pega, né? Tá aí, gente. Legal, né? Muito bom saber. Tem que ficar atento, procurar o médico e no final a gente fala, né? Sempre pensar positivo. Exatamente. Que vai dar tudo certo, né, doutor? Tudo dá certo. É isso. Vou deixar o seu contato, te agradeço mais uma vez. Sempre um prazer receber o Dr. Derek Camargo, ele que é endocrinologista e lá no Instagram, @doutor abreviado. Derek se escreve D-E-R-E e a letra K, Camargo, tudo junto. @doutor abreviado, Derek Camargo, tudo junto. Você já encontra todo o trabalho dele. Obrigada, doutor. Lindo ano para você. Até a próxima. Para você também. Viu? Valeu, obrigado, Carol.